E hoje vamos ser abençoados por alguém que eu sou abençoado todo o tempo, todo dia. Já vamos fazer 10 anos juntos esse ano. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que eu sou abençoado todo dia, tá? Então hoje a gente vai ser abençoado pela Renata, dando uma palavra pra gente. Obrigada, meu amor. E aí, gente, como vocês estão? A gente estava com muita saudade do culto do Biwan. A gente está numa pegada aí de 3 semanas direto fora do culto do Biwan. Como assim? A conferência estava todo mundo junto. Mas, Vida Vitoriosa, Retiro de Líderes, a gente já estava assim, meu Deus do céu, como assim? Mas estamos aqui pela glória do Senhor Jesus. Estamos queimando, porque foi o mês de março, foi um mês muito intenso. 1 minuto. Foi um mês muito intenso para a gente, mas intenso da presença de Deus, né? De direcionamento, de alinhamento na visão. Então a gente está realmente queimando. Ninguém segura a gente, hein? E ninguém segura vocês, porque eu sei que a gente vai saquear o inferno. Bora? Continuando com a nossa série Devoção Radical. Nossa, eu não tinha noção de como isso aqui é alto, realmente. Falei, eu sou alta, vai dar tudo bom, mas é bem alto. Mas enfim, a gente consegue. Continuando com a nossa série Devoção Radical. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem queimado muito no meu coração e algo que eu e Paula a gente tem vivido muito intensamente, que é as renúncias que a gente tem que fazer na nossa vida por amor a Jesus. Mas antes da gente renunciar, eu queria falar sobre a nossa liberdade. Nós somos pessoas livres, né? Somos livres em Cristo Jesus e somos livres como sociedade. Não vou falar nada de política, nenhum viés político, mas nós, como povo brasileiro, nós temos uma liberdade que outros povos não têm. E como a nossa liberdade tem feito fluir a nossa devoção radical. A gente tem sido a gente tem honrado a nossa liberdade ou a gente tem negligenciado ela? E eu entendo, a impressão que eu tenho é que a gente tem negligenciado a nossa liberdade todos os dias, porque tem pessoas em outros países que não têm liberdade nenhuma e eles honram uma devoção radical que a gente não faz nem ideia de como eles fazem isso, mas com pouca liberdade. Então eu entendo que hoje a nossa liberdade tem nos atrapalhado muito. E a igreja tem vivido um período de grande flexibilidade em relação à sua vida espiritual. A impressão que tenho é que a cada dia, né, temos negligenciado a nossa liberdade, tanto social quanto a nossa liberdade que temos em Cristo. Como sociedade, nós temos direitos garantidos pela Constituição, como liberdade de ir e vir, escolha das nossas vestimentas, direito de moradia, a gente pode morar em qualquer lugar, direito de lazer, temos acesso livre às redes sociais, né? Diversas emissoras de rádio. Alguém ouve rádio aqui ainda? Alguém? Olha, temos uma pessoa que escuta rádio. Raiz, gostei. Diversas emissoras de rádio, TV, aberto ou por assinatura. Temos muitos streamings. Em comparação a países como, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, né? Onde pessoas não têm acesso a praticamente nada e onde o governo controla as redes sociais, o poder de compra, a internet. Em comparação a isso, a nossa liberdade, gente, é imensa. Por exemplo, a Coreia do Norte, as pessoas elas não podem expressar as suas opiniões. Se elas falarem, eu não gosto disso e isso foi desacordo ao governo, elas podem ser presas e até morrer. Participar de discussões políticas, manifestar suas insatisfações, gente. Esse ano vai ser um ano incrível, né? Porque a gente tem Copa do Mundo, então todo mundo vai se amar. Uou, Brasil! Passou a Copa do Mundo, todo mundo vai começar a se odiar, né? Porque temos eleições.
Mas a gente pode se odiar livremente na internet, porque todo mundo manifesta sua insatisfação política lá e, em tese, ninguém é preso por isso, né? Ainda. Mas temos essa liberdade. A gente fala nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e tudo isso é proibido, gente, nesses países. A liberdade desses cidadãos são rigidamente controladas pelo governo. Vamos à nossa Constituição Federal, artigo 5º. Alguém já leu ele todo? Acho que ela leu. Ela leu. Vou fazer valer as minhas aulas de Direito Constitucional na faculdade, que eu odiava. Não suportava. Mas, né, como vocês sabem, eu sou advogada, né? Então eu tive que aprender essas coisas. E o artigo 5º da Constituição Federal, ela é um dos artigos mais importantes da nossa Constituição. Ali estão os nossos direitos e garantias como cidadãos brasileiros. E ali tem liberdade de ir e vir, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Liberdade de expressão, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é garantida. Liberdade de crença e culto religioso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos. Então, enquanto no Brasil a liberdade é um direito garantido, em muitos lugares elas até existem. Eu pesquisei a Constituição da Coreia do Norte, da China, de Cuba. Todos ali têm alguns direitos que realmente é garantido, mas na prática a gente sabe que não acontece. Ela é totalmente controlada e silenciada. Então, com tantas oportunidades de anunciar Cristo sem risco de prisão ou morte, o que a gente tem feito? Paulo, ele anunciou Cristo através de suas cartas. Um modo muito difícil de anunciar Cristo, mas ele conseguiu atingir muitas pessoas até hoje. Hoje nós temos acesso a redes sociais. A gente fala, mas eu tenho poucos seguidores. Eu tenho 1000 seguidores, gente. É pouquíssimo, né? Mas bota 1000 pessoas aqui para ver se é pouco. E eu não consigo falar, né, de Cristo ali para os meus 1000 seguidores. Eu estou negligenciando a liberdade que Deus me deu, social e em Cristo. Então, estamos sendo radicais em compartilhar a mensagem de Jesus com uma sociedade que tanto precisa? Essa devoção radical é uma ordem que Cristo nos deixou. Em Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Será que estamos cumprindo essa missão de forma radical? Acho que falta bastante, né, gente? Em países onde a liberdade religiosa é restrita, há pessoas que pagam alto preço todos os dias para poder anunciar Cristo, e elas não desistem. Elas fazem isso com uma devoção radical e extrema, porque eles chegam ao seu limite de perseguição e mesmo assim eles estão ali, perseverando em Cristo. Elas renunciam tudo, arriscando suas vidas, e nós que temos liberdade, que preço a gente está pagando? Essas pessoas sabem que mesmo diante do perigo, vale a pena seguir a Cristo Jesus. Eu estava vendo uns podcasts, né, sobre igreja perseguida, igreja sofredora, e algo que tem me queimado muito no meu coração, como a gente está sendo negligente com toda a nossa liberdade. E lá a menina estava dando testemunho, né, que ela ficou presa em containers, sendo abusada de todas as formas possíveis e impossíveis, até ela negar Cristo, e ela decidiu não negar. E ela pagou um alto preço. Em outro podcast, outro testemunho, uma família inteira foi sequestrada. O pai começou a apanhar, e as agressões, né, que eles fazem. Abusaram da esposa dele na frente dele, e ela só gritava, não nega, não nega. Cara, o que esse povo tem? O que esse povo pensa? O que eles viram que a gente ainda não conseguiu ver, a ponto de chegar nisso, né? De não negarem, você vendo a sua esposa sendo abusada, a sua filha, você, mas eles seguem perseverantes.
e a gente segue negligente com a nossa liberdade. Todos os dias a gente negligencia a nossa liberdade. Então, hoje eu queria muito refletir sobre como estamos usando a nossa liberdade, né? Como sociedade, como entendemos a nossa liberdade que temos em Cristo, o que prejudica a nossa devoção, né? Podemos ser devotos, mas será que somos radicais em renunciar àquilo que nos mantém longe de Deus? Enquanto uns morrem renunciando à sua vida, nós aqui no Brasil, e eu me incluo totalmente, estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. As nossas lamparinas estão longe de estarem acesas, gente, porque a gente está negligenciando a volta de Jesus todos os dias. Somos crentes, mas não conseguimos renunciar o mínimo por amor a Cristo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8. Vamos ler o texto inteiro de Romanos 8. Então, abram a Bíblia. Vocês estão conseguindo enxergar? Gustavo, acende a luz aí para mim, por favor. Que eu quero que esse povo leia a palavra, consiga enxergar. Então, vamos ler Romanos 8. Amém? Misericórdia. Socorro, Deus. Vou começar, hein? Então, vamos lá. Romanos 8 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou-me da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Isso. Porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que vos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados,
pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como nas dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está a ver? Mas se esperamos por aquilo que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito ajuda-nos na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de ele ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas também o entregou por todos nós, como não dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos enche, nos preenche, nos transforma, nos mostra quem Tu és, Pai. E a partir de quem Tu és, nós temos a certeza, Pai, que o Senhor estará conosco até os finais dos tempos, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por nos direcionar. Que o Senhor possa estar falando conosco agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando claramente, Senhor, no ouvido de cada um, Pai. E falando de forma específica o que cada um precisa ouvir, Jesus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é linda, né, gente? Meu Deus. E é essa verdade que está enraizada no coração da igreja sofredora. Eles não olham mais nada. Os olhos deles são fixos em Jesus. Eles sabem que eles são livres. Jesus, ele morreu na cruz para libertar a gente de todos os pecados. E essa é a nossa verdadeira liberdade. Por quê? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é a partir disso que a igreja sofredora do mundo inteiro acredita. Eles veem, eles sentem, eles vivem porque eles têm uma fé tão profunda que nada mais importa para uma devoção radical em um lugar tão difícil, gente. Eles renunciam todos os dias, assim como Jesus renunciou à sua própria vida, para nos fazer livres de
todo pecado. Eles renunciam tudo, porque sabem que a renúncia vai levar eles para um lugar mais profundo com Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para viver todas as etapas da vida comum de um homem. Mas um homem que era filho de Deus e tinha um propósito muito bem definido. Ele viveu como um homem, passou por todas as nossas aflições e viveu uma vida de renúncias. E eu peço muito a Deus que durante essa palavra Deus coloque no coração de vocês o que vocês hoje precisam renunciar. Algo específico. Não estou falando assim, ai Senhor, eu renuncio tudo para Ti. Não. Algo que você precisa renunciar hoje e entregar no altar. Porque é essa renúncia que vai te levar ao nível mais profundo e a uma intimidade mais profunda com Cristo. Eu acho que já deu a hora da gente estar com a água antes dos joelhos, né? Deus quer que a gente mergulhe a ponto de não ter mais controle de nada, porque Ele vai nos guiar conforme a vontade dEle. Então, eu peço a Deus que Ele revele isso no coração de vocês essa noite. E hoje eu não estou falando só de renúncias de pecado, porque isso é óbvio. Nós temos que nos arrepender, nós temos que abandonar o nosso pecado para viver uma nova vida. Mas também eu estou falando de renunciar coisas lícitas, que muitas vezes nos impede de vivermos uma vida totalmente entregue a Deus. Porque enquanto a gente não renunciar àquilo que nos afasta de Deus, a gente vai viver uma fé muito rasa e muito medíocre. E não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer a profundidade em Cristo Jesus, para a gente poder entender o que Ele quer falar conosco. Às vezes a gente quer, Senhor, fala comigo. Senhor, qual é a Tua revelação para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para o meu futuro? Mas a gente não tem essa intimidade com Ele. Quem vai revelar algo para alguém que não é amigo dEle? Que não tem essa fé constante, não ora, não lê a Bíblia, não sabe nem quem é o seu Deus. Está aqui simplesmente por uma fé cultural. A gente falou essa semana exatamente isso. A diferença entre fé e uma fé cultural. De estar fazendo aquelas coisas todo dia, a mesma coisa, mas sem sentir a presença de Deus, sem conhecer aquele que nos criou. Então Ele quer essa profundidade. Deus nos chamou para sermos livres, e é exatamente isso que confundimos, porque Ele nos chamou para sermos livres nele. Ele não chamou para uma liberdade, vou fazer o que eu quero, a minha vontade é a supremacia. Não, a liberdade que Deus nos dá não é a liberdade do mundo. A liberdade do mundo é o quê? Eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, sem medir consequências. Mas a liberdade que Deus nos deu é a liberdade que nos tira da escravidão do pecado, não dá margem para a carne falar mais alto. Então, a liberdade que Deus nos deu é a liberdade nele. Então, a gente tem que usar essa liberdade conforme Ele quer, e não conforme a nossa vontade. Foi mal aí, comunicação. Nós não somos mais escravos do pecado, e glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, desde que o pecado iniciou na humanidade, através de Adão e Eva, nossa essência se torna pecaminosa. Todos nós somos pecadores. Nós não somos bons. E o que há de bom na gente é porque nós temos Ele. Se nós não temos Ele, nós seremos ruins, pecadores. Eu falo que assim, gente, até a criança é pecaminosa, gente. A gente fala, a criança não tem pecado. Gente, eu sei que a Radassa tem muito pecado. Porque ela faz todo dia um pecado diferente que aquela criança tem. Então ela vai aceitar Jesus em nome de Jesus e aquela birra vai embora. Porque nós somos pecaminosos, sabe? A gente já tem o ímpeto de fazer as coisas erradas, de desobedecer. Desde criança, a criança tem 1 ano e fala não com uma facilidade. Porque ela é uma criança que tem pecados. E não adianta, mas eu e Paulo, eu sou criada no Evangelho, o Paulo também. Não adianta que ela vai crescer com a gente se a gente não levar ela na direção certa, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ela vai continuar em pecado.
Essa é a nossa missão como pais, né? Mostrar o caminho certo. Mas vai chegar um tempo que ela vai precisar decidir qual caminho ela vai querer seguir. E aí, logicamente, que a nossa instrução vai contar muito com isso. Mas ela vai ter que falar, meu Deus, Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida. É uma decisão dela. E depois que a gente aceita Jesus, nós continuamos pecadores. Contudo, o pecado para a gente vai se tornar um erro, uma distração no meio do caminho, um acidente de percurso. Nós não vamos viver em pecado, porque isso já foi colocado na cruz, no Cordeiro perfeito de Deus. Então, nós somos livres. E devoção radical é usar a sua liberdade para renunciar a tudo aquilo que impede Jesus de ser visto plenamente através da sua vida. Então, o que precisamos renunciar hoje? Eu listei 3 renúncias fundamentais que eu acho que, para quem nunca renunciou nada na vida, pode começar a renunciar hoje. E que vai, talvez, tirar as distrações de irmos mais fundo no relacionamento com Cristo. A primeira é o ego. O ego. A gente tem que aprender que a gente não é o centro, né? Nada gira ao nosso redor, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Então, dessa forma, não existe o que eu quero, existe o que Deus quer. Por muito tempo, o meu ego foi um pouco acima do normal. Falo logo, eu era uma pessoa, gente, insuportável. E as pessoas falam, você era insuportável? Glória a Deus, porque você questiona isso. Porque eu era uma pessoa que, eu tinha um ego bem inflamado. Talvez pelas mesas que eu sentava, pelo meio em que eu vivia. Ainda vivo, mas agora, graças a Deus, estou em home office, então não preciso ver advogados orgulhosos e vaidosos no meu lado. Mas eu sempre trabalhei em grandes escritórios e, de certa forma, eu fui influenciada pelo meio. É muita vaidade, é muito orgulho, é muita gente cheia de si. E eu era uma pessoa extremamente soberba. E eu falo que é difícil, às vezes, a gente falar de certos pecados, mas o pecado da soberba e do orgulho, ele tira todo mundo do nosso lado. E eu me via sozinha. E eu lembro que eu era tão assim, insuportável, eu era tão grossa com as pessoas, que os meus amigos, eles não tinham vontade de estar comigo. Então, eu fui perdendo amizades, as pessoas saíam de grupos de WhatsApp por causa de mim. Gente. Então, se vocês me veem sorrindo na igreja, assim, porque Deus me libertou desse pecado da soberba. Glória a Deus. Para vocês terem noção, eu criei o hábito de... Ele, olha, aquele saco de pancada era o Paulo. Meu Deus do céu. Até me perdi, Paulo. Sabe que eu tenho hiperfoco. O que eu estava falando, gente? Soberba. E aí, eu criei o hábito de sempre mandar emoji. Porque eu acho que diminui, né, a forma da que a pessoa recebe a minha mensagem. Então, por exemplo, se você fala comigo... E eu acho que eu estou falando muito sério com você, porque, gente, é o meu temperamento. Não tem como eu fugir daquilo que... do meu temperamento. Eu sou transformada pelo Espírito Santo, mas eu tenho um temperamento mais, né, colérico, mais forte. E é quando eu vejo, Deus me deu essas estratégias, que eu estou sendo um pouco mais... Eu vou e boto emoji. Que aí eu fico mais... cuti-cuti, fofinha. Ou eu gravo áudio. Toda vez que o assunto é sério... os líderes sabem, eu vou e gravo áudio, porque vocês vão entender a forma que eu estou falando. Eu não sou mais uma pessoa grosseira, não sou uma pessoa mais insuportável, eu sou uma pessoa muito agradável, graças a Deus. Mas eu tenho ainda esse medo, né, de talvez a outra pessoa não saber, não entender a forma que eu estou falando. Então, Deus me deu essas estratégias, porque eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova vida. Então, eu quero ser agradável para as pessoas, eu amo as pessoas. Deus me deu esse mandamento, amar as pessoas. Então, eu preciso amar as pessoas e saber como lidar com cada uma. Então, o ego me levou a lugares muito ruins. Então, aos poucos, Deus foi me desconstruindo. Ele foi tirando coisas que inflamavam o meu ego, tipo, tirou meu emprego. Eu achava que eu era, meu Deus, indispensável. Ninguém vai, aquele escritório não vai existir se não for eu ali. Como o pastor fala, a quarta pessoa da Trindade. Mas não, fui mandada embora.
e o escritório está voando, sem mim. É isso, gente, que acontece. E Deus foi tratando em mim esse ego, né? Essa vontade de ser vista por todas. Eu sou o centro, é tudo sobre mim. Como é aquela música que fala? E a Renata canta. Era assim, desse nível. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Então, quando Cristo nos chama o homem, ele convida a morrer para si mesmo e nascer de novo. A maneira de Cristo. Então, todos os dias nós estamos sendo ensinados a sermos donos nós somos ensinados a ser donos do próprio nariz, gente. Esses coaches aí aleatórios falam, você é o centro. Você pode. Você é o melhor, a sua melhor versão. Sei lá, gente, eu não acompanho o coach, mas eu acho que essas são as frases que eles usam, né? E não é assim que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz para a gente diminuir todos os dias. Para a gente... Que eu diminua e que ele cresça, para a gente ser sempre o segundo. Aquele que quer ser exaltado vai ser humilhado. Aquele que quer ficar em primeiro lugar vai se tornar o último. Então a Bíblia fala totalmente diferente disso. Mas a sociedade fala que a gente é dono do nosso próprio nariz. E a gente não precisa provar nada para ninguém. Eu acho que a maior motivação de quando nós temos um ego muito inflamado é porque nós queremos ser aceitos, mas a gente não precisa provar nada para ninguém, porque Cristo já nos aceitou. A nossa identidade ela está formada nele. Não precisamos viver por aparência nem com máscara, porque ele nos deu vida nova. E não precisamos fingir ser o que não somos. Pelo contrário, podemos expressar o que ele diz que somos. Não sou eu que afirmo, é ele. Então, renunciar o nosso eu, a nossa autossuficiência, nos dará uma leveza para viver uma intimidade muito mais profunda com o Pai. Em Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Renunciar ao ego não é diminuir e tirar a nossa autoestima. Não é isso. É tirar só o nosso eu do trono e colocar Cristo. Não é a gente mais que conduz a nossa vida. É Cristo Jesus, né? É colocando Cristo no trono do pecado, do orgulho, da soberba, da autossuficiência, do egoísmo. É colocar realmente o nosso eu humilhado, sabe, perante a grandeza de Deus. Eu não estou falando de autoestima, gente, baixa autoestima. Isso aí a palavra diz, tudo que nós somos, Deus nos fala todos os dias quem nós somos. Eu estou dizendo realmente para a gente ser humilhado perante a soberania de Deus, né? Então, a segunda coisa que precisamos renunciar também são os prazeres que nos afastam de Deus. E esses prazeres que eu falo são aqueles muito legais, muito bons, muito divertidos, mas que nos distraem todos os dias. São aqueles prazeres que a gente fala assim, cara, de boa, nada a ver, eu só estou me divertindo. Mas ele está tirando Deus do seu devido lugar. Então, são séries que a gente vê e que não estão glorificando nada ao nome de Deus. São séries que a gente não consegue nem ver com o nosso pai e nossa mãe no quarto, na sala, gente, porque é vergonhoso. Eu, sinceramente, eu parei de ver série, eu via muita série, e, cara, não deu mais. Não deu, gente, eu fico com vergonha. Então, as minhas séries hoje é The Chosen. Eu estou vendo The Chosen pela terceira vez, porque não tem outra coisa para ver além de The Chosen. E só. Não lembro nem de outra série que eu via mais. A série que eu gostava tanto, começou a ficar tão pecaminosa que eu falei, cara, não dá mais para assistir, que era Grey's Anatomy. Era a única série que eu maratonava. E mesmo assim ela começou a ficar insuportável. Então eu falei, não vou mais assistir. Vou assistir só The Chosen 1, 2, 3, 4 vezes. E a gente perde um tempo enorme com coisas que nos distraem. Futebol... Fala, Deus. Séries, filmes. Paulo nem joga mais futebol. Telas de todo tipo. E eu não estou falando que você não pode se divertir. Eu estou falando dos excessos.
Porque a raiz de todo excesso é uma falta. Eu lembro quando eu casei, o Paulo tinha lá a partidinha de futebol dele. Pá. E aí era toda semana. Pá. Pô, mas me colocaram futebol no sábado, 3 horas da tarde, gente. Esse é o futebol que mais tinha problema em casa. Porque era o tempo que ele tinha para ficar comigo. Cara, ele podia jogar futebol de segunda a sexta, sábado, 7 horas da manhã. Mas eu acabei me sentindo o quê? Poxa, ele não está tendo tempo comigo, pô. Eu não estou falando para ele não jogar futebol, só estou falando para ele trocar o horário do futebol. Uma vez que eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu estou, obviamente, hibernando. Então, 3 horas da tarde é o horário de estarmos juntos. E ele entendeu isso. Ele renunciou ao futebol dele, botou para um outro horário, para não prejudicar o nosso tempo de qualidade, porque a família estava em primeiro lugar. Nós que somos casados, nós precisamos ter tempo de qualidade com o nosso marido, com a nossa esposa. Deus colocou uma família nas tuas mãos. Como que você vai deixá-la de lado assim, por mero prazer? Tudo a gente consegue organizar com acordos. Quando a gente fez Casados para Sempre, a gente entendeu que com acordo tudo dá certo. Então, olha, se você jogar futebol sábado, 7 horas da manhã, a gente consegue ter tempo de qualidade no sábado à tarde. E agora que a gente tem filho, ainda mais a gente tem que organizar ainda muito mais a nossa estrutura familiar para que a gente consiga ter tempo para a igreja, para estar no Biuan, para estar no culto de manhã e de noite, para ter tempo de qualidade com a Radassa, para ter tempo de qualidade em casal. Vocês acham que isso é fácil, gente? A gente precisa renunciar a muita coisa para que a gente consiga estar de pé. Não adianta eu falar para vocês renunciarem e a minha casa está destruída, pô, porque eu estou renunciando a minha vida inteira em casa para que vocês estejam de pé. Então, se eu estou aqui é porque minha casa está de pé, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa renunciar a muita coisa para a nossa casa estar de pé. A gente renuncia a tempo de sono, a gente renuncia tempo de dormir, que eu poderia dormir pra caramba, mas não consigo, porque eu preciso estar com a Radassa e ela precisa saber que a mãe dela não está deixando ela para poder estar com um monte de jovem. Ela entende isso, sabe? E é um esforço que a gente faz. Então, os prazeres, eles são bons, eles são convenientes, os lazeres são ou qualquer outra coisa, mas que não seja em excesso, que não roube aquilo que Deus te deu, sabe? Sejam bons mordomos de tudo que Ele coloca nas tuas mãos. Então, se for para fazer algo, vocês que são casados ou que pretendem casar, sempre façam em família, façam com seu esposo, ou com a sua filha, com seu filho, e não negligencie aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque renunciar não é só renunciar para poder cumprir o ID, para poder estar no ministério, para cumprir o seu chamado. É renunciar para cuidar também das coisas que Deus te deu. Tudo é um combo. E... ai, me perdi. Tem um louvor, ótimo, tem um louvor infantil que diz assim, ó. Cuidado, olhinho com o que vê, não sei, né? Não sei, mas é muito antiga essa música. Cuidado, olhinho com o que vê, o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. E vai todas as partes do corpo. Cuidado, pezinho onde pisa. E, gente, isso é um louvor, assim, fortíssimo. Porque o nosso Salvador, ele está olhando a gente. Então, ele olha o que a gente olha, ele sabe os lugares que a gente pisa, ele sabe as coisas que a gente fala. E aí vem a reflexão, a gente está engrandecendo o nome de Jesus ou deixando o Espírito Santo triste, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vê. Uma coisa que eu renunciei também foi música secular. Não ouço mais música secular. E isso é algo individual de cada um, e o Espírito Santo vai falar com cada um. Mas eu sei muito bem como ouvir música secular me esfria espiritualmente. É algo inofensivo, né? Mas se você for ouvindo um dia, aí ouve no outro, quando você vai ver, você não está nem ouvindo um louvor mais. Você já está todo envolvido com aquilo. Gente, a gente tem que guardar o nosso coração, porque ele é o nosso tesouro, sabe? Então, eu sei aquilo que é a minha fraqueza, as minhas limitações. Eu sei que se eu ouvir música secular, ele vai me levar a lugares que eu não quero voltar. Porque eu sei de onde ele me tirou.
Então, essa é a reflexão que cada um tem que fazer, sabe? O que hoje você precisa renunciar para que você não perca nem 1% da presença de Deus. Essa é a minha maior preocupação. Estar longe da presença de Deus. Eu acho que a pior coisa para um cristão ou para alguém que se desviou é não sentir mais a presença de Deus. E a dificuldade de alguém que se desviou, de falar, caramba, eu não sinto mais essa presença, é entender, ele acha que nunca mais ele vai sentir essa presença, porque é um vazio tão grande, a gente se sente tão órfão. Na conferência, aconteceu uma situação que eu perdi a minha Bíblia. A Ju estava comigo. Gente, eu fiquei desesperada que eu perdi minha Bíblia. Porque, cara, todas minhas anotações, tudo aqui, fala comigo, eu vou anotando, e eu perdi minha Bíblia por 2 horas. Sumiu, cara. E eu fiquei desesperada. E o culto todo rolando, louvor, e eu só pensando na minha Bíblia. E Deus falou exatamente comigo, cara, como que é estar longe da presença de Deus, gente. Deve ser uma coisa assim, horrível, que me dá tristeza de pensar. Então, tudo que me faz sentir menos a presença de Deus, eu arranco da minha vida. E isso é uma devoção radical. Em Mateus 5, 29 e 30 diz: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e deite-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e deite-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ele não está falando literalmente para jogar fora. Em alguns casos, talvez, né? Mas ele está falando de uma extrema radicalidade com o que é pecado, né? Lidar com o pecado como se fosse algo abominável. E a gente tem que realmente sentir isso, sabe? Se me fez pecar, se o meu olho me fez pecar, nem que seja por 1 segundo, eu vou fugir. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou arrancar fora. Então, é essa minha extrema devoção em relação às coisas que eu citei. Música secular, séries que não agregam nada na minha vida e podem me deixar um pouco distante de ouvir ou sentir o Espírito Santo na minha vida. E a terceira coisa que é necessário renunciar é o controle e entregar todo o seu futuro totalmente a Deus. Nós jovens temos planos, sonhos e desejamos um futuro, mas aprender a descansar e confiar é uma devoção radical, né? Porque a gente deixa ser levado em total dependência de Deus, sabendo que Ele é o dono dos nossos dias. Isso, para mim, é uma das renúncias mais desafiadoras. Descansar, sabe? Deixar Ele controlar tudo. Depender totalmente dele, porque quando ele controla tudo, ele vai me levar para onde ele quer, ele vai pedir coisas que ele quer, eu vou estar totalmente dependente daquilo que Deus decidir na minha vida. Então, isso para mim é algo desafiador. Então, é uma dependência total. O meu temperamento grita, porque meu ímpeto é o quê? Resolver, correr atrás. Eu não digo que é para a gente ficar inerte, né, e parado esperando Deus prover, mas ir andando conforme a sua direção, sabe? Eu tenho o hábito de falar que eu estou debaixo da nuvem, né? A nuvem da glória de Deus. E se ela se mexe para lá, eu vou. Se ela vem para cá, eu vou. E eu vou sendo guiada por Ele. E hoje eu consigo falar que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, gente. Tudo para mim é Deus. Deus é suficiente. Eu tenho contentamento em tudo que eu vivo hoje. Talvez eu não esteja com as pessoas que eu estive há anos atrás, mas eu sei que Deus tirou. Talvez eu não esteja com tanto dinheiro assim, mas eu sei que Deus tirou, mas é para a honra e glória do nome dEle, porque Ele para mim é suficiente. E hoje eu tenho tanto contentamento em viver o que Ele reservou para mim, viver os sonhos dEle, estar aqui com vocês. Isso me dá contentamento de, cara, se amanhã Ele me levar, eu estou extremamente feliz e satisfeita,
porque eu estou vivendo aquilo que Ele me chamou para viver. E é exatamente essa posição que a gente deseja que vocês estejam, sabe? Numa posição de total dependência, de trazer um contentamento, uma paz que excede todo entendimento e de falar assim, caramba, isso é suficiente para mim, eu estou feliz. Se Ele me levar, já é suficiente, porque eu já estou vivendo aquilo que Ele projetou para a minha vida. E para saber essa direção, você vai precisar mergulhar e buscar conhecê-lo mais e mais. Então, para você saber como ser mais dependente de Deus, como ouvir mais a voz de Deus, não tem outra maneira. É oração, é jejum, é abrir a sua Bíblia todos os dias. Não é dia sim, dia não. É abrir sua Bíblia todos os dias e abrir com a certeza de, caramba, o que Ele vai falar comigo hoje? Não é abrir para cumprir um protocolo, mas é tratar essa palavra de Deus como a voz de Deus na sua vida. Deus pode falar de diversas formas com você. Pode falar através de uma pessoa, através de uma canção, através de uma pregação. Mas o secreto, você e a sua Bíblia. Gente, eu amo minha Bíblia. É onde você vai viver as maiores experiências com Deus. Então, abra sua Bíblia com a certeza de que Deus vai falar com você. E assim a gente vai conseguir ir com mais profundidade e alcançar uma devoção radical, né? E entregar tudo para Ele. E tem uma canção que me confronta muito, quando essa questão de entregar tudo, ser dependente, que é aquela canção, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Cara, essa música me confronta demais. E a gente entende mesmo o que a gente está dizendo quando a gente fala isso? Será que a gente está de fato gastando todos os nossos dias com amor e com alegria? Sabe, essa canção ela foi criada, inspirada na vida de João Batista, que ele nasceu com o propósito de preparar o caminho para Jesus. Ele renunciou tudo para viver no deserto. Ele usava uma roupa estranha, mas ele fazia discípulos e ele carregava uma mensagem de arrependimento, né? Ele sabia que aquele que iria restaurar tudo, e ele só fixava os olhos em Jesus, que estaria para chegar. Então, os planos de Deus para a vida de João Batista era simplesmente abrir o caminho para Jesus. Então, ele pregava uma mensagem de arrependimento. E nós somos um protótipo de João Batista. Nossa geração, ela carrega uma mensagem de amor, de restauração, de arrependimento, e de alguém que pode nos dar uma nova vida. Mas nós estamos distraídos demais para falar e pregar a mensagem de arrependimento como João Batista pregava. A gente tem que fazer discípulos, apresentar Jesus, mas nós estamos preocupados muito com a nossa própria vida, sabe? E a nossa igreja dá tantas ferramentas para que a gente cumpra isso, né? Para que a gente pregue o arrependimento. A gente tem as células. No final do mês a gente vai abrir as casas de fé. Tem o Outside, né? Que vai começar agora. E eu quero ver se a gente vai estar pronto para gastar a nossa vida, né? Com amor e com alegria. E esse é o meu desejo, sabe? Que cada um de nós consigamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus e aproveitar da nossa liberdade para anunciar as boas novas de Cristo. Que possamos cantar essa canção, né? Verdadeiramente, porque é a nossa verdadeira devoção radical, entregar tudo para Ele. E igual aquela canção, né? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é teu. Isso é renunciar, gente. Não cante essas canções de forma leviana. Renuncie aquilo que é necessário para que você
consiga viver as promessas de Deus na sua vida. E eu vou chamar o louvor para subir. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a refletir sobre aquilo que você precisa renunciar hoje. Aquilo que você precisa abrir mão hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, chamar o Espírito Santo para te revelar algo que você precisa em específico. O que você precisa abrir mão hoje? Talvez é uma amizade que está minando sua fé todos os dias. Você fala que está seguindo nessa direção, a amizade vai para outra direção, mas você não quer largar a mão daquela amizade e você tem a sua fé sendo minada todos os dias. Um namoro que está em julgo desigual. Um hábito que te faz esfriar espiritualmente. O que você tem feito sozinho? Quando você só está você e Deus. Porque Deus está ali quando você está sozinho. Eu vou te dar alguns minutos para você pedir para o Espírito Santo revelar no seu coração aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Às vezes nós nos sentamos em mesas e rodas que escarnecem o nome de Deus. E você está lá, ouvindo tudo aquilo, omitindo. Porque você está quieto, você não está defendendo a sua fé. E omissão é negar a Cristo, né? E isso vai afetar diretamente a sua devoção radical. Então, que mesas você tem sentado, que rodas você tem participado, que não é para você estar lá, e você sabe disso. A nossa liberdade em Cristo, ela está diretamente ligada à nossa devoção radical, porque a gente tem que usar a nossa liberdade como Cristo quer e não como nós queremos. Você está usando a sua liberdade para influenciar pessoas, para dizer não ao pecado, porque a partir do momento que a gente é livre, a gente pode dizer não à nossa carne. Deus te convida a renunciar a tudo aquilo que te afasta dele e da sua vontade. Deus nos convida a renunciar ao nosso egoísmo, os prazeres excessivos que nos afastam de Deus e do propósito que Ele nos deu. Do controle que insistimos em manter sobre nossas vidas. Ele está te chamando para renunciar. O que Deus tem te revelado agora? O que você precisa renunciar? Vamos orar juntos? Senhor Deus, diante da Tua presença, eu reconheço que sou limitado. E que muitas vezes me perco em minhas próprias vontades. Hoje quero me render a Ti. Se existe algo no coração que eu preciso renunciar, peço que o Senhor me fortaleça e me ajude a deixar tudo no Seu altar. Que eu viva uma vida que glorifique o Teu nome. E vivendo de fato uma devoção radical com a liberdade que encontrei em Ti. Eu reconheço que sem Ti nada sou e quero entregar minha vida em Tuas mãos, Senhor. Podes fazer o que quiser dela. Em nome de Jesus, amém. Permaneçam com os seus olhos fechados. E eu quero saber se existe alguém aqui que orou comigo e deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, deseja renunciar à sua própria vida para que Deus tome o controle de tudo e realize coisas incríveis da forma que Ele projetou inicialmente. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida, só basta um posicionamento de fé
Se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, levante uma de suas mãos para a gente orar por você. É só um posicionamento de fé que Deus quer. Então, se tem alguém aqui que deseja Deus na sua vida hoje, levante uma de suas mãos. Aleluia. E agora eu quero falar com aqueles que desejam renunciar a algo específico na sua vida. Tenho certeza que Deus te lembrou de algo que está te afastando da presença dEle todos os dias. Tem algo que tem te atrapalhado de servir, de estar na igreja, de se relacionar mais profundamente com Deus. Algo específico que está impedindo o fluir do seu ministério, do seu chamado. Você sabe o que você foi chamado para fazer em Cristo, mas tem algo que você está com dificuldade de renunciar. Em nome de Jesus, lance isso ao altar de Deus, para que Ele possa cumprir as promessas que Ele projetou para a sua vida. Tem coisas na nossa vida que, se a gente não der um basta, ser radicais, cortar e lançar fora, não vai mudar. Tudo vai se repetir. Tudo vai se repetir. Então a gente precisa ser radicais e extremistas em lançar fora aquilo que impede que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Se não nos posicionarmos em posição de guerra para lutar, nada vai mudar. E Deus não vai realizar as grandes coisas que reservou para você. Abraão, ele precisou abrir mão da convivência com Ló, seu sobrinho. Ele precisou abrir mão desse relacionamento que não estava mais dando certo. E Abraão, fleumático, com uma dificuldade de se aventurar em coisas que só Deus via para ele, ele foi e carregou Ló com ele. E as promessas de Deus só começou a serem cumpridas na vida de Abraão depois que ele renunciou à convivência com Ló. Ele ficou lá cuidando do seu sobrinho, bem longe. Quando Ló precisou, Abraão o ajudou, socorreu. Mas ele renunciou àquela convivência que de alguma forma ia minar a fé dele e afastar as promessas de Deus para a vida dele. Se você entende que deve renunciar a algo específico por amor a Cristo, não é para você se sentir bem com você mesmo, é por amor a Cristo. Ele é a sua maior motivação para você renunciar a algo. Eu peço que você venha entregar no altar. Que este seja um momento assim de entrega total, de libertação. Venha e permita que Deus transforme a sua vida, renunciando tudo que te impede de experimentar a plenitude do seu amor e a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Em nome de Jesus, você é livre para renunciar, você é livre para dizer não, você é livre para lançar no altar aquilo que te afasta de ouvir a voz do Espírito Santo. Tem uma devoção radical quando se trata de pecado. Arranca e joga fora. Nós estamos aqui juntos, gente. Nós vivemos em célula. Nós temos pessoas que oram pela gente. Temos líderes que nos amam, que batalham e guerreiam com você todos os dias. Então se sinta acolhido para que a gente consiga ajudá-los a caminhar depois dessa renúncia. Mas que a sua única motivação agora de renunciar esse algo específico seja a devoção radical, o extremo amor por Jesus Cristo, que renunciou à sua própria vida para que você fosse livre.
Então o louvor, ele vai cantar uma canção. E fiquem à vontade, gente. Esse altar aqui é santo. Nós fizemos desse culto aqui um altar de Deus. Então aqui habita a presença do nosso Pai. Aquele que a gente pode falar, Abba, Pai. E Ele está aqui para te carregar, te sustentar e te ajudar nessa renúncia. Por amor, renunciando por amor e com alegria.